Povo, antes da gente ir mesmo pro vídeo, né, assistindo aqui do Reto Segundo, o desenho que foi apagado da internet, vou deixar o link do canal dele na descrição. E ele tá passando por uma situação difícil, complicada, que eu acho que ele gravava tudo pelo celular e editava tudo pelo celular, e parece que o celular dele foi de arrasta. Então, eu acho que uma das ajudas que eu posso fazer, não só por ter visto os vídeos dele, eu falo, pô, vão lá, galera, dá uma força pra ele, realmente vão lá, vou ver o conteúdo aqui e, pô, toda ajuda pro Retos, eu vou lá, ele fez uma vaquinha, acho que eu vou dar uma força pra ele lá, o que eu puder fazer, né, pra, sei lá, ajudar, porque ele faz um conteúdo muito legal, muito bom, né, e aí, pô, eu acho que o mínimo que eu deveria fazer é, pô, vamos lá e dar uma força. Então, tô aqui avisando, vou estar vendo o vídeo, outro vídeo dele, mas eu queria que vocês fossem lá também, pra dar uma força, que ele tá passando por esses problemas, e acho que a galera que pode dar apoio, então, vamos mostrar apoio, né, para os criadores de conteúdo. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, vamos ver, então, qual é desse desenho que foi apagado da internet, mas não se esqueça de ir lá e dar uma força pra ele. Se você puder, claro, não tô obrigando ninguém. Ou se você já for lá, já assistiu um vídeo, também com certeza já ajuda ele bastante. Ele faz um conteúdo muito bom e vocês vão ver agora comigo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode imaginar a seguinte situação. Gatinho. Uma empresa grande aprovou a ideia da sua animação e agora você pode finalmente realizar o sonho de que uma animação criada por você tem a chance de ser vista por todo mundo. E por ser uma animação adulta, as limitações que eles vão te impor são um pouco menores do que o normal. Então a primeira temporada é lançada, eles renovam seu desenho para uma segunda temporada, você consegue continuar cantando aquela história por mais outra temporada. Então ele é cancelado exatamente na terceira temporada, poucos dias antes de chegar no streaming, que os episódios normalmente eram lançados depois de passarem na TV. E tem mais, quando o streaming da empresa que fez o seu desenho lança o streaming dela, é pra lá que o seu desenho vai agora. Simplesmente para em pouquíssimo tempo depois ele ser tirado de lá. Mas você pensa, tudo bem, outro streaming pode passar o meu desenho? Não, o seu desenho vai ser tirado daquele lugar onde ele estava e ele não pode ir para mais nenhum outro. A empresa não vai vender os direitos da sua animação e vai privar ao máximo qualquer contato. O que acontece muito, gente, por exemplo, porque que a galera perguntou muito, eu vi umas pessoas falando assim, por que a Casa da Coruja ficou na Disney e a galera que criou a Casa da Coruja não tirou de lá, né? O que aconteceu é o seguinte, eles devem ter tido um acordo entre a criadora, né, da Casa da Coruja e a Disney, e a Disney deve ter falado, não, a animação é minha, eu vou te dar todo o suporte do estúdio, vou colocar no meu serviço de streaming, toda a parte da plataforma, vou divulgar, mas eu quero que o bagulho seja meu. E aí, eles devem concordar, falar, não, então o bagulho fica pra você e, né, vai que vai. Isso aconteceu, por exemplo, com o criador do Gravity Falls. Gravity Falls eu acho que também é da Disney, e por mais que acho que o cara fez a terceira, ou tá indo pra fazer a terceira temporada, aconteceu a mesma coisa, ele queria fazer, né, outras coisas e tal, e agora parece que vai ter a terceira temporada que a Disney falou, não, vamos injetar um dinheiro e tal, não sei o que, aí o cara volta, né, o criador original, pra fazer a parada lá. Mas a parada que você cria, você não cria pra você cria pra empresa, né? Quando uma empresa vem e te injeta uma grana, né, fala, não, você vai fazer o bagulho aqui, vira da empresa. Por exemplo, agora com a Glitch Productions, que vai ter o Knights of Guinevere, que é da galera da All House. Tem uma galera de Hasbin Hotel e Reluva Boss que saiu daquela produção e tá fazendo agora o Gaslight District, e aí vira da Glitch Productions. Ó, você recebe todos os nossos animadores, portfólio de um monte de galera, um monte de gente que trabalha aqui, a gente vai te ajudar, a gente vai divulgar e vai fazer a galera assistir e tal. Então tem toda essa troca, né? Mas aí a série fica pra nós, entendeu? Então é essa troca que acontece. Por isso que a gente fala, pô, por que o criador original quer continuar, mas o streaming não quer, por exemplo, né? O que aconteceu com Gravity Falls? Pô, Gravity Falls muito grande, gigantesco, e do nada os caras só tomou a decisão de, não vão continuar mais não, né? Por mais que, eu não sei se teve algum problema com o criador, mas passou muitos anos até ter algumas notícias, né? Que agora teve o livro do Bill Cipher e mais o ARG, né? Uns negócios lá do livro, né? E mais coisas do Bill Cipher e falando que vai ter uma terceira temporada agora, né? Mas isso depende da empresa que tem os direitos, que é a Disney. Que o público possa ter. Mas não só o público, outras empresas também, mas principalmente até mesmo o criador do próprio desenho. Aí eu esqueci de dizer que você nem precisa imaginar essa situação, porque isso na verdade já aconteceu. E o nome desse desenho é Final Space. Ok, pra facilitar as coisas pra mim, pra você não ficar muito perdido, eu vou fazer uma pequena introdução à ideia base do que é essa série. Mas eu não vou muito longe, já porque, vi em algum lugar. Eu chego lá. Final Space é basicamente a história do mano Gary Godspeed, que por causa de uma garota que ele rapidamente ficou interessado, acabou fazendo uma cagada tão grande que fez ele ser preso em uma nave no espaço por 5 anos inteiros isolados, onde ele só tinha um monte de robô e uma inteligência artificial mega irritante pra conversar. E passava no Adult Swim? É da
cabeça. da Warner, Ainda assim, então? as coisas estavam indo bem. Cartoon Ele estava Network? prestes a terminar a pena dele e finalmente voltar Agora pra não sei. Terra. Até que essa bola verde que parece um chiclete todo redondinho apareceu. E ele decidiu adotar isso. Até que ele descobre que essa bolinha verde tá sendo caçada por um imperador maligno desse espaço. E a partir daí é que a história se desenrola, sabe? Na verdade ele conhece um outro personagem que vai ser importante, mas daqui a pouco a gente fala disso. O ponto é que a partir daí, desse momento que a história começa de verdade. Talvez você estranhe eu dizer que esse desenho foi apagado da internet, porque parece estranho você falar que algo sumiu da internet, principalmente hoje em dia, que você basta procurar um pouquinho e você vai ter meios alternativos que vão te provar o contrário. E até mesmo no caso de Final Space, é tão difícil achar esse desenho, mesmo em outras maneiras, que parece que eles se esforçaram até mesmo pra apagar esse desenho da internet fora do que eles já tentaram fazer. Tá, pera aí, deixa eu dar uma olhada que agora eu tô confuso. O que aconteceu com Final Space? 3 temporadas, 2016, Netflix, né? Tá aqui na Netflix. Tá aqui na Netflix ainda? Tá na Netflix? Ué, não entendi agora. Será que teve alguma... Ah, não, saiu. O streaming de Final Space, devido ao contrato, o motivo de ter chego a Netflix australiana 6 meses depois da sua exibição. O quê? Ah, tinha os direitos de exibição por 6 meses. Ah, foi um contrato só de 6 meses e tal, né? Mas, pô, a série tem 92%, é da Adult Swim. É, então tem coisa braço ali da Cartoon Network mesmo. Mas pelo que tá falando, foi um contrato, né? Todos os personagens disponíveis na Netflix, tá disponível em 2024. É, então, tava disponível ano passado, agora 2025 não tá mais lá. Não dá pra ver. Só dá pra ver se você usar um VPN, aí você vê pela Netflix da Austrália que também vai sair de lá. Pô, mas pera aí, uma série com 92%, um monte de gente falando bem. Tô vendo aqui, ó, um monte de gente elogiando, 92% tem, 49 mil análises falando uma nota 8 de 10. Pô, eu nunca vi esse desenho, tá falando que é bom. Tá falando também que tem na Prime Video, mas não tem na Prime Video. Não tá na localização que a gente tá aqui. Novamente, é outra coisa também que tá acontecendo, né? Os serviços de streaming, eles fecham por região, né? Então, por exemplo, tem muita coisa que eu gostaria de ver aqui no Brasil que não tá disponível, por exemplo, na Netflix. Tá disponível em outro lugar, tá ligado? Eu falo porque eu conheço um pouco da galera do pop, já falando um pouquinho dos dorama, né? Tem dorama que tá disponível até legendado em PTBR, mas não tá disponível no Brasil. Mas se você for no VPN, sei lá, da Austrália, do Canadá ou até da Coreia do Sul, você consegue ver o bagulho, né? Acontece isso até com anime, acontece isso com muitas outras produções e até filmes antigos. Aí você fala, qual é a lógica, Cor? Não sabo te falar qual é a lógica. Eu nunca entendi isso. Por que os caras fecham por região um bagulho que poderia estar todo mundo podendo ver, né? Porque é o mesmo serviço de streaming, só muda a região do país, né? A região que o bagulho tá passando. Alguma estratégia de marketing, talvez, algum contrato, né, com o produtor, sei lá, não sei. Eu acho que é tudo contrato, né? Esses caras gostam de fazer uns contratos bizarros. Porque nesse caso, quando eu digo que ele foi deletado, é porque quando o desenho hoje em dia, ou qualquer produto, seja filme, série, enfim, simplesmente some de um streaming e você não acha ele em nenhum outro, é como se ele tivesse realmente sumido da internet. Não, porque ninguém vai atrás de sei lá quantos sites possíveis. O problema é esse também. Pelo que tá falando ali, não tem nem site pirata, mas o ponto dele eu entendi. Não tá passando mais em nenhum lugar do Brasil, por exemplo. E eu acho que tá falando também que nem em serviço americano tá passando. Que é, assim, os dois maiores audiências. Por que tá na Austrália? Por que a Austrália conseguiu 6 meses do bagulho? Pra poder achar um desenho que você tá falando só pra assistir e talvez não gostar tanto. É um esforço que talvez não valha a pena. A animação Além disso, é bem hoje em feita, dia pô. as pessoas preferem muito mais a facilidade de só simplesmente procurar ali o que você quer assistir e ter todos os episódios disponíveis. Um clique e você já vai para outro episódio. A ideia de ter que baixar episódio por episódio ou caçar várias e várias temporadas ou ficar caçando ele por vários sites duvidosos, por assim dizer, é um bagulho que as pessoas só simplesmente esqueceram que existe ou só simplesmente optam por não fazer esse esforço. Então dizer que esse... Na verdade, é um problema de... É que assim, os streamings, eles vieram para ser um serviço, né, que... É justamente o que aconteceu antigamente, né, na era 2000, 2010. Aí falando core e nostalgias. Antigamente, você tinha as locadoras e muita coisa do acesso era lá. Se você quisesse ter alguma coisa, ver uma parada e tal diferente, se torcer para sua locadora ter o filme ou a série para você assistir. Os canais abertos geralmente não passavam a série completa ou passavam meio zoado. Eu lembro que foi um
terror tentar assistir Lost pela Globo, porque tinha hora que eles trocavam a ordem dos episódios, era um saco. Isso aconteceu também com o Dr. House, que eu assistia também, o Supernatural no SBT, que tipo, você tentava assistir pela televisão e do nada, pô, vai ter episódio toda terça-feira. E não era a sequência do episódio, era um episódio completamente novo, né? Tanto que muitas séries daquela época, não sei se vocês lembram, eles tentavam fazer uma coisa meio chapa branca, né? Onde, independente se você tá assistindo tudo ou não, você entende o episódio. Você não precisa ver toda a série, você não precisa acompanhar todas as coisas. Mas o legal é que, por exemplo, o próprio Supernatural, ele fazia uma trama entre os episódios se conectando, né? Por exemplo, olha eu falando errado. Por exemplo, o negócio do demônio do olho amarelo, né? Que era o começo ali do Dean e o Sam procurando, né? Matar ali o bicho. E isso rolava entre outros episódios, eles caçando outros monstros. Então, que era legal. Mas quando passava no SBT, não tinha ordem. Passava no modo caralho. Aí, quando veio a internet, mostrando, gente, episódio 1, 2, 3, 4, isso aqui. Aí, depois que a gente foi ver mesmo na internet, aí você baixava o episódio. Isso era piratinha das ideias, né? O meu tapa-olho não está aqui, mas era o que a galera fazia. Acontecia isso muito com anime também, né? Tinha alguns animes que passavam nos programas ali de manhã e tal, e às vezes você tava, sei lá, na escola, na faculdade, no trabalho, e você via depois, né, do trabalho. E aí aparecia lá pra você ver naqueles Project. Não sei se vocês lembram, Naruto Project, One Piece Project, Bleach Project, e aí você baixava por lá, né? Já legendado pela própria galera, né? Então, aí criou a mania de baixar o bagulho. Os serviços de streams vieram e mataram tudo isso. Porque você não ia depender mais, né, da TV, você não ia precisar mais depender deles, e você não ia estar à mercê de sites com sei lá quantos mil vírus. Aí a galera pegava, o serviço de streaming tem tudo lá. Só que aí, o que aconteceu, né? O serviço de streaming veio com um bagulho que facilitava muito. Aí veio várias empresas fazendo vários tipos de serviços de streaming diferentes. O que aí, a gente tá voltando, a gente tá retrocedendo. Por quê? Hoje o serviço de streaming tá cada vez mais caro, isso é um fato, tá cada vez mais caro. Aí você não consegue encontrar o que você quer porque você precisa ter assinado o outro tipo de serviço de streaming. E aí, hoje tá vendo alguns pacotes e aplicativos meio piratex das ideias, que então você já tem tudo lá disponível. O meu sonho é que tenha o serviço de streaming um pacotão brabo, tá ligado? Você paga, né, aí sabe o que vai acontecer se acontecer esse negócio de, você paga, sei lá, um pacote inteiro pra ter todo o acesso a todos esses serviços de streaming? A gente vai voltar pra TV a cabo, né? Lembra que a TV a cabo que tinha, né, a Sky ou a DirecTV, ou enfim, não sei qual é da sua cidade, e aí você pagava pra acessar, né? Geralmente vendem isso hoje com bagulho de internet ainda. Aí você tinha acesso a não sei quantos mil canal e você tinha que pagar por mês por todos esses canais disponíveis, né? Só que vai acontecer com o streaming, a gente vai estar retrocedendo de novo, né? O que a ideia era facilitar, hoje a galera tá complicando. Então aí a galera tá preferindo fazer o quê? De novo, pegar na internet. Pega na internet, vê de novo, tá começando até essa alta de novo da galera ver pela internet ou procurar, sabe, VPN pra ver em algum lugar, porque tá difícil, mano, difícil, né? Enfim, as coisas estão voltando no tempo, o que é complicado, né? Quanto mais a galera atrapalha o progresso, mais a galera acha os meios antigos pra fazer as coisas de novo. O desenho foi apagado da internet e não chega a ser um exagero nem de longe, até porque ele não foi só deletado do streaming, ele não pode ir mais pra nenhum outro serviço de streaming, ele não pode ser vendido de maneira nenhuma, porque além de obviamente estar em streaming, você consegue comprar algumas séries ou filmes, seja em outros sites ou na versão Blu-ray. Sim, hoje em dia pouca gente usa Blu-ray, mas enfim, ainda existia essa opção. E no caso de Final Space... Nossa, outra coisa também que aconteceu, né? O streaming matou a mídia física. E o problema disso é que se um dia alguém cortar o cabo desses negócios da rede aí, que, Cor, eu quero jogar um bagulho novo lá, do sei o quê. E aí, se cortar a internet lá do sei o quê, do servidor, como é que eu vou ter o jogo de novo? Não tem. E aí o problema é a gente ganha um novo problema, né? Mídias e coisas que a gente poderia ter esses arquivos não existe mais. Não, qualquer produto, qualquer coisa relacionado a esse desenho simplesmente foi, de certa maneira ou literalmente, obrigado a deixar de existir. Pra você ter uma ideia do quão bizarro é isso, nem mesmo o criador da série teve acesso à terceira temporada. A empresa simplesmente vetou até mesmo o criador de ter o material que ele fez. Então esse é o nível de quanto eles simplesmente apagaram esse desenho da face da internet. E eu sei que você pode estar pensando, mas como que isso aconteceu? Como que chegou aí? Bom, vamos falar da jornada da série, então. Vamos explicar. Eu tava pronunciando errado o nome do criador, mas Alan Roger é basicamente um cara que fazia vídeos no YouTube e um dos grandes sonhos dele era ter uma animação, era produzir uma animação.
Então, depois de lançar um episódio piloto do que ele pretendia que um dia virasse um desenho animado e receber muita atenção por causa desse piloto, ele conseguiu que o desenho dele ganhasse uma temporada. E apesar de não ter aquele sucesso esmagador e coisa do tipo, a série até que foi bem o bastante para ser renovada por uma segunda temporada. Na época era produzido pela TBS e exibida no Adult Swim, o mesmo canal que exibia Rick e Morty. E toda vez que a temporada acabava, como na época não tinha outro além da Netflix, a série depois de lançar a primeira temporada ia parar lá. E é como eu disse, eles conseguiram a luz verde para uma segunda temporada. E apesar das mudanças que o autor foi obrigado a fazer para que a série se adaptasse a outras animações adultas, porque sim, a série é uma animação adulta e eu já vou chegar nesse ponto aí. Ainda assim, tá no eles Adult Swim, conseguiram é audiência adulto, pô. suficiente para que a série ganhasse uma terceira temporada. E depois de ser lançada, você olhou pra aquilo e falou, caramba, igual o a história Smiley tá no seu Friends, final que e é tá muito pra bom, ser inclusive. incrível. Eles realmente conseguiram. Mesmo com a audiência que mal sustentava o suficiente pra ter uma nova temporada, eles iam conseguir contar o final da série. E pouco depois que a terceira temporada foi lançada todos os episódios, a notícia de que a série foi cancelada simplesmente chegou do nada. Eles mal tinham chegado com a terceira temporada na Netflix na época. E Final Space foi cancelado. Uma temporada pro final, com um dos melhores cliffhangers, tal. Nos melhores é um pouco exagero, mas era um excelente cliffhanger pro que iria acontecer no futuro da série. E aí um tempo depois, a HBO basicamente teve o seu serviço de streaming e foi pra lá que a animação foi jogada. Porque, bom, agora Porque eles Adult tinham onde Swim colocar as animações e todos os produtos da deles. Warner. E é um pouco triste pensar isso, que a série tinha sido cancelada, mas pelo menos a gente ainda poderia reassistir ali lá no E a streaming, Warner é da HBO. no caso no streaming oficial, onde ele deveria estar desde o começo, ou coisa do tipo. Porém, naquela época, o grande chefão da Warner, de todas as paradas que... Na verdade, não é exatamente da Warner, mas é o que cara que mandava em tudo, precisava fazer uns cortes de gasto. E obviamente que eles escolheram animações pra ser um desses cortes. Então, Final Space também entrou aí. nessa linha, onde simplesmente foi tirado do serviço de streaming todos os produtos, tudo que você poderia consumir ou comprar sobre aquilo, simplesmente foi tirado do ar. Você não podia comprar o Blu-ray da série, você não podia assistir a série ali no streaming oficial, a série também não poderia ser colocada em outro streaming, e eles também não venderiam os direitos da série, e nem mesmo devolveria pro criador, no caso daria os direitos da série pro criador fazer o que ele bem entender, porque você não tá entendendo quando eu digo que eles simplesmente largaram completamente a série no limbo, no espaço final, por assim dizer. Eles não iam fazer mais nada com aquele desenho, nada com aquela propriedade, só tava ali jogada, fingindo que nunca existiu. Antes que eu comece a me exaltar, em resumo, eles basicamente não queriam fazer mais nada com a série, não queriam vender mais nada relacionado a ela. Simplesmente porque uma parte dos lucros que eles poderiam gerar teriam que ir de volta para o criador e para as pessoas que trabalharam nessa produção. E como eles não consideravam o retorno válido, eles simplesmente quiseram apagar o máximo possível a série. O problema disso é que eles fizeram... Entendi. O contrato que precisa pagar royalties, é o nome disso, né? Hoje, Hollywood, né, as indústrias de animação preferem que a galera dane-se, tá ligado? Tipo, ó, você faz a animação, ela é nossa, não é sua. Parece que como o cara conseguiu fazer antes pro YouTube, pelo que eu tô entendendo, ele então... toma aqui o bagulho, né, pra gente poder fazer a série, mas eu tenho que ter os direitos dela. E aí, né, parece que como o negócio tava gigante, algumas empresas até optam por isso. Não, a gente vai continuar a parada sem o criador original. Quantas vezes já não aconteceu isso? Tá acontecendo agora com Little Nightmares. A galera que fez Little Nightmares, né, a Tarsier Studios, tá fazendo um novo jogo chamado Reanimal. Vai ter o Little Nightmares 3 feito pela galera da Supermassive, mas não é com os criadores originais mais, né? É com uma outra galera. Então, isso acontece muito, porque a empresa pega, né, e compra tudo do cara. E aí fala, pô, não tem como a gente ter de volta, né? Se eles querem fazer com outras pessoas, podem fazer. Mas pelo caso aqui desse desenho, parece que, não, só pode fazer se eu tiver, ou a galera me dá uma parte, né? Porque foi ele que criou a parada, né? É assim, Cor, mas faz sentido, todas as produções não deveriam ser desse jeito? Deveriam, mas depende se a animação é muito grande. Acho que deve rolar algo desse jeito na Glitch, tipo, o cara cria série, tipo a Gooseworks com o Digital Circus, e ela tem os direitos, né, de fazer as coisas e ganha a parte dela, e os caras pagam, né, pela parte dela, pra poder continuar e tal, né? Mas aqui no caso parece que não foi isso que aconteceu, e aí os caras falaram, não vou pagar porcentagem pra esse cara, eu prefiro focar nas minhas animações originais, né, que aí eu não preciso dividir com ninguém, entendeu? É tudo ganância! Então, tudo isso, mas ainda tinham os direitos da série pra eles, mesmo que eles não fossem fazer um absoluto nada. E aí fica aquela dúvida, por quê? Porque eles simplesmente não deram os direitos da produção da série pra outra pessoa, porque não deram de volta pro criador.
Dentro das pesquisas que eu fiz, eu achei uma resposta que, honestamente, faz todo sentido, por mais, digamos que burra ela pareça. A resposta é meio que eles não vão dar esse negócio para outras empresas produzir, porque vai que nessa nova empresa que eles estão, o desenho faça muito sucesso e o dinheiro que iria para eles não vai mais, porque agora tá fazendo sucesso em outra empresa. Também. Então, meio que eles têm esse medo de perder um possível dinheiro caso for para outro lugar. E eu sei, não parece fazer sentido, porque se eles têm tanto medo de perder esse dinheiro, por que eles não produzem logo o negócio? Mas honestamente, conhecendo quantas das empresas não fazem o menor sentido, essa é uma explicação que, na minha opinião, encaixa perfeitamente. Mas eu não estaria fazendo um vídeo sobre essa série se ela não tivesse um potencial tão grande, mas tão grande, faz esse cancelamento, na verdade, essa destruição completa do legado dessa série doer tanto. Porque como eu disse, Final Space era uma animação adulta, só que uma das poucas animações adultas que prestavam e que foram feitas da forma certa. Por mais que você olhando para as imagens que estão passando até agora, você pense, me lembra um pouco Rick e Morty. E assim, não é à toa esse pensamento. Na época que o desenho foi lançado, o Rick e Morty já estava muito popular, mas tipo assim, no seu auge, por assim dizer. E toda animação adulta que vinha, eles tentavam fazer o máximo o traço ser parecido com o Rick e Morty pra poder chamar a atenção das pessoas. Tipo, você já deve ter se deparado com aquele vídeo, você já assistiu Rick e Morty e quer assistir desenhos parecidos? Toma isso aqui, desenhos parecidos com Rick e Morty, coisa do tipo. Então, era uma estratégia pra chamar a atenção. Sacrifica um pouco de identidade, mas fazer o quê? Faz parte dos negócios. Mas mesmo assim, quando você assiste a série, cara, sendo muito honesto, só a primeira temporada já faria Rick e Morty ter inveja do orçamento que foi dado ali. Porque apesar de sim, lembrar Rick e Morty, o traço e o design e tudo mais, eles conseguiram dar uma cara própria pra Final Space. E meu amigo, a qualidade já da primeira temporada já era muito maior do que a primeira de Rick e Morty, mas casos a casos. E é claro que a qualidade só vai melhorando cada vez mais. E era um pouco revigorante ver uma animação adulta ter uma qualidade boa e um design legal, porque olha, tá difícil hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia não tanto, mas antigamente já foi pior. Além disso, a animação ela tinha uma história contínua que acabava conflitando um pouco com alguns episódios aleatórios, mas isso não é culpa do criador, ele realmente queria contar uma história reta e contínua. Só que claro que as empresas meio que sempre querem pôr a mão nas coisas e dar uma intervinda, mas mesmo com isso, a história continuava seguindo em frente. Você tinha um desenvolvimento, você tinha um aprofundamento nos personagens e nas coisas do tipo. Nem tudo era perfeito, mas ainda assim, o fato de que tinha uma história acontecendo e ela não parava para que só um monte de episódios aleatórios tomassem o lugar, era algo que me deixava muito feliz de ver. E é claro, os personagens também não se resumiam a piadinha ou basicamente o estereótipo. O personagem burrão não se resumia a isso, o personagem irritante não se resumia a isso. Ao longo da história, muito desenvolvimento e muito aprofundamento vai acontecendo. Na terceira temporada, tem umas reviravoltas que realmente são meio questionáveis, mas tem outras que você fica de queixo caído. E assim, na minha humilde opinião, mesmo com alguns problemas de produção, parece que é muito bem animado, né? Eu quero dizer, as empresas metendo a mão o frame no by frame funcionamento dela da é muito série, bem feito. cada temporada conseguia ser muito melhor do que a anterior, mesmo com alguns problemas. Tá me dando uma vibe meio Rick e Morty com o próprio Gravity Falls das ideias, né? Pelo menos a ideia de ter a sequência dos mistérios e tudo mais. Ele tá falando de Rick e Morty, eu tenho uma opinião que assim, Rick e Morty já foi muito bom. Eu prefiro hoje Smiling Friends. Cor, meu Deus do céu, mas Rick e Morty... Cara, Rick e Morty foi muito bom, é muito icônico, não tem como, o bagulho impactou a internet de um jeito absurdo, dá pra ver até no estilo da série. Teve uma outra série na Netflix também que é bem parecida, né? Meio que puxou a mesma ideia. Só que, cara, é muito duro, cara, fazer uma série assim. É muito complicado você fazer uma série, né, que tenta chegar até um pouco perto. Novamente, eu acho que a única que conseguiu foi o próprio Smiling Friends, mas que não tenta ser um negócio, meu Deus do céu, viagem, as coisas aleatórias e tal, não sei o que, então é muito random e tal, não sei o que, mas eu acho que Rick e Morty se perdeu um pouco no caminho, na minha opinião. Tinha um potencial enorme da história, das coisas evoluir e tal, e não, cara, não é à toa que dá pra ver que não sou só eu que acha isso, foi o Rick and Morty, né, ver a nota por cada temporada. Cadê, nota temporada. Tô mostrando pra vocês aqui, vou pegar aqui o 11, né, a série ela tem uma nota geral 9.1, que é muito bom, dá pra ver, por exemplo, que tem episódios que são muito bons, né, a primeira, segunda, terceira, quarta temporada ali é muito boa, mas aí a quinta pra frente já começou a ter alguns sinais meio de cansaço, né, e aí isso só mostrou mais evidente que aí a sexta temporada até que, ok,
e aí a 7ª temporada é muito... Assim, tem alguns episódios que são muito ruins, ó, principalmente esse aqui, né? Eu não lembro qual é, mas é Rise of Numbericons. Nossa, esse é ruim demais. Nossa, esse é ruim demais mesmo. Eu acho que é aquele negócio do ICT, é uns negócios muito... assim, tem episódios que são muito bons, tem episódios que são muito ruins, e parece que Rick and Morty virou isso. É uma temporada... Meio que aconteceu isso com Invincible, né? Tem episódios que são muito bem feitos, tem episódios que são meio merda, né? Mas você entende que precisa desenvolver os personagens pra chegar no ápice deles. Só que o Rick and Morty é sempre a mesma qualidade de todos os episódios, só que tem alguns episódios que não são bons mesmo, né? Diferente pelo que ele tá falando aqui, que Final Space, pelo menos pelo que ele tá falando, nunca vi, né? Parece ser bem legal. Mas aquilo ali, ainda assim, cada temporada superava a outra. E uma coisa que talvez agrade pessoas, talvez desagrade, é o fato de que cada temporada ia ficando mais depressivo as coisas. E pode parecer ruim, mas acredite em mim, não era. Era justamente um dos charmes do desenho, na minha opinião. E assim, eu tive a oportunidade, por assim dizer, de assistir alguns episódios na língua original e ver alguns clipes enquanto eu pesquisava pra fazer esse vídeo. E eu posso dizer com toda certeza que a dublagem brasileira dessa animação é maravilhosa. Cada escolha de voz... o dublador brasileiro é bom demais, velho. Encaixou como uma luva. E a qualidade da dublagem também é maravilhosa. E uma das coisas que são um dos meus problemas com animações adultas é que normalmente quando vem pra dublagem, o pessoal dá uma exageradinha nos palavrões e nos xingamentos. Mas em Final Space, de alguma maneira, eles equilibraram muito bem. Tem alguns palavrões e xingamentos. Eu acho que é a mesma coisa, né? Não é. Mas enfim, você entendeu o meu ponto. É tipo mas igual Desencanto, né? Que do nada é um meme a cada segundo. E acredite ou não, isso é algo pra se elogiar, porque um dos grandes problemas pelo amor de Deus, que eu tenho, que saco. e que na verdade é meio que geral das animações, é que eles dão exageradinha sem muita necessidade, tá ligado? A Arlequina é um exemplo disso. Na versão original é muito xingamento, é muito palavrão e coisa assim. Mas quando você vai ver na versão dublada, meu amigo, o pessoal perde um pouquinho a mão. Mas antes que eu perca a mão com isso tudo, deixa eu falar sobre outro ponto dessa série. Final Space não é o primeiro desenho que tem muito potencial a ser cancelado. E como eu disse mais cedo, ele nem mesmo foi o único a ser apagado da internet, por assim dizer. Então por que esse específico me machuca tanto, me dói tanto? Porque eu considero ele a maior injustiça entre todos esses. E a razão é bem simples. É porque é muito injusto o fato de que esse desenho foi apagado quando ele estava nos seus finalmente. Bastava só mais uma temporada, nada mais do que isso. Uma temporada e a história terminaria. Eles seguraram esse desenho com a audiência mínima por tanto tempo. Por que eles não podiam fazer isso mais uma vez? Meu Deus. É bizarro pensar que isso não é um bagulho aleatório. Tem acontecido muito recentemente isso. Inside Job, quando finalmente começou a ter o seu potencial mostrado, foi cancelado. É outro meio Rick and Morty das ideias, né? Mais refrescante, por assim dizer, de Scooby-Doo, que vamos combinar, tá bem batidinho o negócio, foi cancelado quando o seu potencial se abriu completamente. A ironia é que esses dois terminaram com um cliffhanger, e a mesma coisa aconteceu aqui com Final Space. A diferença é que, como eu já falei, Final Space estava no seu final. Uma temporada era tudo que era necessário para finalizar essa história. E eu sei que parece uma situação bem triste, e não deixa de ser, mas não dá pra negar que o criador tem o apoio dos fãs, porque depois que a série foi cancelada, ele conseguiu financiamento para produzir a animação independente dele, chamada Godspeed. Sim, se você meio que prestou atenção, ou se eu deixei isso claro, Godspeed é o sobrenome do protagonista de Final Space. E assim, apesar dele não poder falar oficialmente que isso é uma continuação espiritual por motivos que eu já vou mencionar daqui a pouco, não dá pra negar que ele deixou o máximo possível, sem ter problemas legais, de que sim, isso é uma continuação espiritual de Final Space. E assim, se você nunca assistiu, porque eu acho que você deve ter pelo menos sido recomendado, eu falo pra você dar uma chance pra essa animação. Ela é muito boa. Parece muito bonita. Uma coisa que ele aprendeu com Final Space, que é pegar uns traços de animação que já é conhecido e deixar ele de uma maneira que você consiga identificar e diferenciar. Que porque da hora! Você vendo a série, o episódio no caso, você percebe que lembra muito Carmen Sandiego, se você já assistiu a série no caso. Mas poucos meses antes dele lançar o primeiro episódio dessa animação independente, ele anunciou no canal dele, esqueci até de mencionar, na verdade já falei que ele era youtuber, né? Se não, enfim, ele lançou no canal dele um vídeo falando que ele conseguiu a chance de terminar Final Space, de contar o final da história que ele tanto deu a alma e o sangue pra isso. Porém, tem algumas imposições, por assim dizer. A Warner deu a ele a chance de fazer o final, que não pode ser em animação, e pra divulgar não pode ter feito a animação por divulgação, por assim dizer, não pode ter dubladores, ele não pode vender isso usando outros sites como Amazon e por aí vai. E tem uma quantidade gigantesca de imposições que colocaram, mas no geral, basicamente ele pode fazer uma graphic novel ou um quadrinho, como a gente fala aqui, e terminar a história que ele tanto queria. E assim, como ele diz no próprio vídeo, talvez pareça um pouco desanimador pra mim, pra você que tá vendo ele falar isso, mas ele, naquela situação, vê possibilidades de terminar a história
história que ele tanto deu amor e suor por isso, possibilidade de finalmente contar o final pra aquelas pessoas que querem saber o que acontece e como termina a história bastante, que a gente acompanhou por tantas temporadas e viu tantos episódios sobre. E assim, sério, se você pelo menos sabe o básico do inglês ou você, sei lá, só quer ver você por conta própria esse vídeo, dá uma chance. Você consegue ver nos olhos do cara o quanto ele tá feliz, por independente de quão complicado e quão limitado seja, ele tá feliz de poder contar a história dele, terminar de contar a história dele. E cara, isso é um bagulho que assim me inspira muito, algo que te emociona, principalmente se você tiver alguma conexão com o desenho, ou pelo menos um pouco de empatia, sabe? É como o Peter fala pro Strange, qual é Strange? Cadê a empatia? Mas falando sério, apesar de parecer meio injusto e não deixa de ser, o fato de que eles simplesmente não querem mais fazer nada com esse desenho, mas não deixam um criador fazer um bagulho justo e decente, ainda assim, o fato dele ter uma chance de terminar essa história e é incrível, é simplesmente fantástico. Se eu fico feliz por isso, eu não consigo imaginar a felicidade dele. No momento em que ele publicou esse vídeo já faz 1 ano, e assim, parece muito tempo, mas não é simples fazer, fora que, assim, assista o vídeo, fora você vai que se ele vai fazer, ele vai fazer uma graphic novel, né? Mas não deve demorar muito pra sair o final de Final Space. E eu, obviamente, vou ver. Eu quero saber como isso acaba. E lá no fundo, eu tô um pouco feliz. Na verdade, eu tô bem feliz em saber que, pelo menos de alguma maneira, ele vai terminar essa história. Eu tenho um contato bem grande com essa animação. Eu gostava muito dela e, tipo assim... Eu lembro que ainda tinha um extra que a garota que eu tinha interesse também assistia essa série. E a gente conversava bastante sobre. Lá, hein? Então, sabe, é uma ligação, por mais simples, ainda é uma ligação que eu tenho com essa série. E me deixa bem feliz saber que, de algum modo, mesmo que não seja dos melhores, a gente vai ter o final disso. Ainda me deixa bravo saber que eles não querem simplesmente fazer nada com o desenho e querem apagar ele da existência pra não, sabe, fazer a coisa certa, mas eles simplesmente não querem dar os direitos pra outra empresa produzir, porque faz muito mais sucesso e eles perdem esse dinheiro, né? Mas ainda assim, enfim, eu só tô feliz que o criador vai conseguir terminar a história. Mas eu acho que é isso. Se você não quiser assistir Final Space, tá tudo bem. Assista Frieren. Eu não conheço isso aí, não. Frieren, eu não conheço isso aí, não. Ele já falou algumas vezes desse desenho aí. Tá, deixa eu ver se tem alguma notícia. Final Space Season 4, né? Vai ganhar conclusão, história em HQ, né? Tá falando isso só, já vai fazer... Nossa, 2023, bicho, foi falado, né? Já saiu? Deixa eu ver aqui, tem Final Space Brasil. Então, o cara tá fazendo já aqui, ó. Já tem o Final Space oficial, ó. Já tem os caras fazendo, né, o quadrinho, ó. Fazendo a coloração, tudo. É a mesma parada, né? É como se fosse o episódio, mas, né, vai virar quadrinho, tá ligado? Não vai ter jeito. Vai ser a graphic novel mesmo, né? Ó, saiu dia 1 de novembro de 2024, né? Já tem pré-order e tudo mais. E ele vai conseguir terminar a série, né? Finalmente ele vai conseguir terminar o bagulho que ele sempre quis terminar, né? Pô, aí vai falar assim, pô, mas é uma das artes que eu não consigo entender, mas sabe qual que é o nome disso? Executivo de empresa. Eles acham que não conecta com eles falam que a galera não vai querer ver isso aqui. A gente vai gastar dinheiro no bagulho e então a gente prefere gastar dinheiro fazendo o quê? Vamos fazer uma série full criança ou full adulta, tá ligado? Porque aí o dinheiro dos caras sabe que vai voltar, né? Meio que hoje é isso. Já falei várias vezes, não só nesse canal, mas no principal também, que hoje os caras tomam a decisão de fazer uma série baseada em público-alvo. Se eles vão mirar em full criança, eles sabem que vai ter os pais lá deixando a criança assistir. Mas se os caras vão deixar o negócio por tipo, full adulto, eles sabem que vai ser adulto que vai assistir. E aí, não, então beleza, então já tem esse público aqui, então a gente vai fazer. Agora, adolescente é meio difícil, né? É muito difícil os caras investindo em série adolescente. Hoje em dia é só Glitch Productions eu consigo ver esse tipo de coisa, mas eu acho, é meio bosta ver a empresa, eu vou ficar com o negócio na minha mão, vou segurar e não vai ter mais nada. É isso, gente, vamos dar uma força também pro nosso mano Reto Segundo, que ele tá passando as coisas que ele tá passando, né? E muito bom o vídeo, muito bom. Não conhecia, parece ser bem legal o desenho. Espero que vocês tenham gostado, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada gostando aqui. E olha só, primeiro vídeo que eu achei que o desenho tinha acabado por conta do criador, mas parece que o criador é super gente boa e ele não fez nada de ruim, né? Só os acasos da vida que executivo bosta acaba dando na orelha. Enfim, gente, obrigado e vamos no canal do Retos, não se esqueça. Até a próxima!